No Dica de Leitura de hoje, vamos falar sobre o livro Mulheres e Destinos, com Regiane Romani Heck. Olá, Regiane, tudo bem? Olá, Seja tudo bem-vinda bem. ao nosso programa. Obrigada. Regiane, me fala um pouco sobre o teu livro, Mulheres, Destinos, onde surgiu essa ideia? Bem, a ideia já vem de longa data. Eu desejava muito falar sobre as minhas antepassadas. Na verdade, é uma obra de ficção, mas o substrato para a elaboração da obra vem sim das minhas raízes, das minhas bisavó, avó, mãe. Tem alguma coisa de meu também, de uma filha minha. E eu queria muito trabalhar esse lado intimista das mulheres. Uma das minhas escritoras preferidas é Clarice Lispector, uma grande deusa da literatura brasileira, e ela fala muito sobre esse lado intimista, sobre a alma da mulher, não só da mulher, do homem também, mas essas leituras sempre me influenciaram muito. E essas mulheres, eu sempre as vi como mulheres muito sofridas, mulheres tristes. Conheci minha avó, por exemplo, quando eu era menina, e sempre com aquelas roupas longas, um lenço amarrado nos cabelos. Nunca vi um sorriso no rosto daquela mulher. E tudo aquilo me marcou muito, me deixou assim sinais de que um dia talvez eu devesse voltar a elas, mesmo que misturando a ficção, mesmo que trabalhando, né, com elementos mais, digamos, literários e não biográficos, né, mais a ficção. Mas eu deveria falar, eu deveria render um louvor a ela, um tributo a elas. Porque nós sabemos muito bem que o sangue que corre nas nossas veias é o mesmo sangue das nossas mulheres, nossos pais, nossos antepassados. Então eu pensei que se eu sou uma escritora, se eu tenho, né, este desejo de escrever, de me comunicar com as pessoas, este era um assunto que eu deveria tratar. E assim surgiu o livro. De um e-mail de Emanuela, a quinta mulher do romance. Em Canedo Sulóglio, resolvi comemorar e gastar uns euros a mais, sem me preocupar em fazer a conversão para reais. Pois nessa altura da viagem, eu já concluíra que, se eu ficasse o tempo todo fazendo a conversão, perderia a diversão. Pensei que eu havia feito muitos plantões e trabalhado bastante nos últimos anos para fazer essa viagem. E, como diz meu pai, nada de economizar demais com comida. O livro conta a história de 5 mulheres. São 5 mulheres, exatamente. Qual a relação entre elas? Uma mesma família e 5 gerações. Então, é trisavó, né, que seria a primeira, que eu inicio com a primeira, a trisavó, bisavó, avó, mãe e filha. Então, a trisavó é a Maria, é a primeira personagem, uma senhora já idosa. Eu já começo a narrativa com um casal de idosos. Essa senhora veio da Itália, junto com o marido muito culto, porque nós tivemos aqui agricultores, assim, normalmente pessoas de classes sociais mais baixas, mas ele já veio com cultura, trouxe livros de história, de geografia de lá. Era um homem que lia, que alfabetizou seus filhos, né? Algo um pouco diferente dos nossos imigrantes. Seguindo então a narrativa, eu falo da filha, que é a próxima, Antônia. E a Antônia sofre as agruras de viver na colônia. Eu situo bastante esse livro, eu espero que os caxienses se identifiquem com esse livro, porque eu falo aqui da nossa realidade. Eu falo de Caxias do Sul, de Ana Rec, da nossa região. E então Antônia teve muitos filhos, foi aquela mulher que casou muito jovem e teve os sonhos desfeitos, porque a maternidade ano após ano foi como que a tornando essa mulher triste que eu a conheci, né, no final da vida. O marido sempre com mais liberdades, né? Eles iam à bodega, eles bebiam, eles jogavam cartas, tinham suas escapadas noturnas, né? Como os homens sempre tiveram essa liberdade, as mulheres não. E as mulheres lá em casa, cuidando dos filhos, né? Filhos que elas tinham dificuldades, elas não tinham grandes condições financeiras de vida, tinham terras, ela herdou terras, mas não tinham o dinheiro em si, né? Que as ajudasse a ter uma vida boa. Mas a terceira mulher, que também ali foi a fonte de inspiração bastante, foi a minha mãe, a quem eu dei o nome de Roma, como uma homenagem a uma cidade, né, com muita característica europeia, muita força, muita antiguidade. Essa foi a mulher que rompeu com as barreiras e ousou vir a Caxias do Sul e dar uma vida melhor aos filhos.
Então, Os Filhos da Roma, e aí a próxima que seria a Roxana fala através de um diário, é a mulher dos dias de hoje. E eu me encaixo muito aí porque eu emprestei para a Roxana anotações minhas de leituras. Eu sempre fui uma grande leitora, sou ex-professora de literatura. Então eu coloco aí aquela idade mais ou menos em que a mulher sofre aquelas passagens difíceis, hormonais, né? Então achei que também era algo inédito para se falar, né? Porque nós normalmente não falamos sobre determinados assuntos. A literatura às vezes escolhe alguns tópicos e como que escamoteia outros. E eu pensei que também deveria falar sobre isso. E termina o ciclo dessas mulheres com a quinta mulher, que é a Emanuela, que é essas moças de hoje, né? Essas jovens, essas mulheres firmes, com muita autoestima, que saíram, que esta personagem saiu de Caxias, foi estudar em Porto Alegre, que viaja, que fala vários idiomas, né? Que tem uma vida extremamente diferente se comparada com todas as anteriores. Cinco destinos diferentes, mas que para chegar na Emanuela, nesta médica, nesta última personagem, ela herdou toda essa força, essa coragem das mulheres anteriores. Então eu elaborei dessa maneira, pensei que seria de agradável leitura para as pessoas, né? E o interessante é que eu fecho o ciclo com a Emanuela voltando para a região de onde veio a primeira mulher, né? Então ela volta para essa região da Lombardia, ela conhece a cidade de Caneto Sulóglio, de onde vieram os primeiros imigrantes, e me emocionou muito escrever essa história, porque tem muito de mim também aí. Então, jantei no restaurante Dal Pescatore e me senti realmente em casa, comendo tortelli de zucca e bebendo vinho cabernet na varanda com visão para o jardim. Força, coragem e amor são aspectos bem fortes que tu usa no livro. Bem fortes, eu acredito que sim, porque muitas pessoas ainda erroneamente dizem que a mulher é um sexo frágil, mas não é de maneira nenhuma. A mulher é aquela que dá à luz, que carrega um filho no ventre 9 meses, é aquela que acompanha o filho sempre. No momento que nós nos tornamos mães, nunca mais nossa vida é a mesma. Não que os pais não participem, atualmente os pais participam muito mais, né? Há uma diferença muito grande. Mas eu quis andar esses 100 anos de história junto com essas mulheres para mostrar essa diferença. Mas todas elas encararam de frente as suas adversidades, né? Tiveram seus momentos de sofrimento, mas acredito que algumas alegrias também tiveram, como toda mulher. Muito obrigada, Regiane, por participar do nosso programa. Te desejo muito sucesso com o teu livro. Obrigada, e eu espero que as pessoas realmente leiam, se identifiquem, se encontrem. Haverá aí uma mãe, uma avó, uma bisavó, um avô, alguma história característica que eu acredito que as pessoas vão gostar e vão se encontrar. Então está à venda na Livraria do Maneco, para quem tiver interesse, foi recentemente lançado na Feira do Livro. E obrigada por essa participação aqui. Muito obrigada. Deixarei que as fotos falem por mim, pois esta pequena comuna de nossos antepassados deixou em mim tal sensação de pertencimento que receio não conseguir definir com palavras. Foi um misto de saudade com orgulho de ser caxiense, um pouco porto-alegrense, brasileira enfim, mas também italiana, como comprova meu passaporte Bordeaux. Roberto, essa foi a nossa dica de leitura. Voltamos agora ao programa Cena Aberta.